Se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que a maior certeza nessa vida é a morte. Independente do dinheiro e do patrimônio que cada um tem, do poder e da influência, ninguém dura para sempre. Em média, por mais que você vá longe, consegue chegar naturalmente, se nada der errado, aos 80 ou 100 anos. Como poetizou o imortal Jaime Caetano Brown, poeta gaúcho que faleceu em 1999. O pouso certo dos humanos, o fim do calvário terreno, onde o grande e o pequeno se irmanam num mundo só. E neste ficamos todos, diluídos no mesmo pó. Hoje vamos mostrar 2 cemitérios esquecidos, e dizem alguns, também assombrados, de Dionísio Cerqueira. Eu sou Luiz Carlos Veronese, diretor do Jornal da Fronteira, e hoje, diferente das notícias e entrevistas que normalmente trago para você, vou relatar esta história, uma história espantosa que tive contato pela primeira vez no ano de 2010. Sabemos que a povoação desta região da Trifronteira, divisa entre o Brasil e a Argentina, muito antes de termos as cidades que temos hoje, que são Trigêmeas, Barracão, Paraná, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, ambas no Brasil, e Bernardo de Irigoyen, Misiones, no lado da Argentina. Começaram suas povoações bem antes de 1900. Estudos já comprovam que por volta do ano de 1550, um pesquisador alemão foi atacado por aborígenes nas margens do rio Peperiguaçu, rio este que nasce em Dionísio Cerqueira. Na ocasião, 2 de seus homens foram devorados pelos canibais indígenas. Em 1925, em Dionísio Cerqueira, aconteceram 2 batalhas da coluna Prestes. Nas ocasiões, uma delas na comunidade atual da linha Maria Preta e outra na comunidade de Separação. Morreram dezenas de homens, que foram sepultados no mesmo local, onde caíram simbolicamente. Hoje temos o cercadinho, chamado de cemitério da coluna Prestes, que serve para relembrar os mortos da Separação, onde, diz a lenda, morreram cerca de 200 homens. O fato é que naquela época, aqui já existiam moradores, pessoas que ajudavam revolucionários por acreditarem em suas causas de luta, em geral, causas sociais. No ano de 1929, ou seja, há quase 100 anos, o governador de Santa Catarina e sua comitiva esteve na fronteira e tirou centenas de fotos com moradores da Trifronteira. Famílias como Ferreira, Silva, Dico, Maran, Schereiner, Lara já existiam por aqui e muitos deles eram influentes. Veja algumas fotos. Partindo desta linha, que muitos moradores já estavam aqui no início do século XIX e que, como já dissemos, ninguém dura para sempre, nos perguntamos, lá em 2010, onde estas pessoas foram sepultadas. O certo é que não sabemos onde foram sepultados muitos dos pioneiros, mas alguns poucos estão no cemitério do bairro Peperiguaçu, bem na divisa entre os 2 países, quase no centro das cidades gêmeas, nas proximidades da Associação Empresarial Ascoagrim. Naquela época, esta inquietação nos levou a conversar com moradores antigos, e então nos chegou a informação de que Dionísio Cerqueira possuía cemitérios esquecidos, completamente abandonados no meio do mato, lugares sombrios e assombrados, onde ninguém deve ir durante a noite. E sobre isto vamos falar agora.
Na ocasião, fomos informados de um cemitério antigo e completamente abandonado, onde disseram alguns antigos moradores, há 100 anos, eram sepultados os condenados, pessoas que pela gravidade dos seus pecados ou por terem cometido suicídio não teriam direito de serem sepultadas no mesmo cemitério santo da igreja. Um velhinho, na ocasião, contou que o lugar era assombrado pelos espíritos daquelas pessoas ali sepultadas e ninguém poderia ir lá, principalmente à noite, já que suas almas andavam nervosas por terem sido esquecidas. Será que isso é verdade? Isso chamou a minha atenção. Busquei informações que me levaram a um lugar localizado na linha Norbach, entre meio às comunidades de Jorge Lacerda e Sede Peperi, às margens de um riacho chamado Sangaliza. Na época, compondo 200 passos adentro da mata, subitamente me deparei com uma lápide que brotava do solo silenciosamente. E devo dizer, era assustadora. Parecia o próprio espírito de alguém esquecido no purgatório, incorporado pelo concreto de uma tumba. Ao vislumbrar o lugar, comecei a perceber dezenas de lápides, espalhadas entre os troncos de árvores, quase ocultas pela vegetação. Os obscuros túmulos serviam de descanso eterno aos anônimos ali sepultados, e de descanso ocasional aos passarinhos que revoavam a mata entoando cânticos guturais e tranquilos. Quando a gente está em um lugar assim, a primeira coisa que nos ocorre é saber quem foi ali sepultado. Se tem alguém que ouvimos falar nas histórias da fundação do município e que ano as pessoas foram ali enterradas. Devido ao estado de depreciação pelo tempo que os túmulos se encontravam, foi possível ler poucas coisas, como os sobrenomes Lara, Cabral, Ferreira, Pinheiro, Costa, sepultados nos mais diversos anos. Tinha túmulos de 1870 a 1960. Me acompanhava naquela visita o policial aposentado Nico Eiflinger, que na época conhecia o lugar e o cuidava, sempre dentro de suas condições. O havia cercado com arame farpado e fixado os fios nos troncos das árvores. Sobre o fato de haver espíritos de almas condenadas que assombravam quem vai no lugar durante a noite, Nico Eiflinger refutou a teoria, dizendo que tudo não passava de histórias e lendas. Também nada sabe sobre ser aquele um cemitério dos condenados. O fato é que até hoje, em alguns cemitérios da Igreja Católica, pessoas que tiraram a própria vida não podem ser sepultados entrando pela porta principal. Se este cemitério antigo é de fato um cemitério dos condenados, não podemos provar, mas que é um cemitério separado do cemitério principal da comunidade, isso a gente constatou presencialmente. Parente de Nico Eiflinger, Hélio Eiflinger, é um pioneiro da comunidade e mora há mais de 60 anos no lugar. Segundo ele, aquela região é repleta de histórias e que não teria como relatá-las aqui, o que servirá, talvez, de subsídio para um outro vídeo. No início deste ano de 2022, voltamos ao assunto, ao conversar novamente com Nico Eiflinger, que nos relatou haver outros cemitérios no município, pelo menos mais 2 ou 3. Com eles fomos conhecer outro lugar, localizado na comunidade de Gleba União. Após algumas horas de procura em meio à mata fechada, encontramos um outro cemitério abandonado, completamente oculto pela mata e pela densa vegetação.
Encontrar as lápides foi extremamente difícil. Por umas 2 horas caminhamos entre as lápides. Encontramos nelas alguns sobrenomes germânicos, mas a maioria eram nativos, como os do outro cemitério. Mas afinal, quem foram aquelas pessoas? Deixaram herdeiros? Deixaram obras? Tiveram alguma significância nesta terra? Diz um amigo meu que ninguém passa despercebido neste mundo, ou deixa alguma coisa, ou deixa alguém que chore sua partida. De fato, acredito nisto. O tempo talvez levou os herdeiros destas pessoas ali sepultadas, ou para outro lugar, ou para o outro lado. O fato é que aqueles túmulos foram esquecidos e o tempo os consome. A parte orgânica daqueles seres, os seus corpos propriamente dito, já se fora faz tempo. O que resta daquelas existências se perde aos poucos para sempre, compondo tudo ao pó, tudo ao começo do mundo. Partindo de um conceito filosófico, talvez científico, e não bíblico, embora eu tenha o mesmo respeito pelo conceito bíblico, e talvez você não concorde comigo, mas eu particularmente acredito que tudo neste mundo é energia e matéria em diferentes níveis de estado. Ou seja, eu penso que tudo nasce de um mesmo pó e tudo termina ao pó. Tanto é que as pessoas, os animais e a maioria dos objetos que são utilizados pelas pessoas e coisas que elas utilizam em seu tempo, com o passar do tempo, deixam de existir. Ou seja, para entender melhor, no início do mundo só existiam os elementos como terra, água, ar, fogo quando aconteciam raios e trovões. A partir destes elementos naturais foi que veio todo o resto. Os seres micro-orgânicos, os animais, as pessoas, a roda, as ferramentas, as pirâmides, as casas, os carros, os celulares, o plástico, o ferro, a eletrônica, os computadores e a internet. Absolutamente tudo veio do mesmo lugar. Quem sabe, no início, tudo já estava neste mundo, só que em diferentes formas, dentro de uma energia universal. Antes de tudo isso existir, existia no mundo apenas energia e os 4 elementos, por assim dizer. Voltando ao começo deste vídeo, tudo que somos e que temos um dia acabará. A nossa oportunidade é agora. A matéria física que somos hoje, daqui a alguns anos, será parte do pó, será devolvida ao mundo, será parte de uma energia invisível, não perceptível, que compõe este mundo e faz parte dele há milhões de anos. Nosso corpo estará de volta ao seu estado de origem. O mundo colocará outros organismos em movimento, outros seres em constante evolução. Essa é a beleza do nosso existir e tudo que nos cerca, seja na forma física ou de energia pura. Este é um assunto que poderíamos falar por horas e elaborar novas ideias e teorias, mas não vamos se alongar, pois cabe a cada um pensar, formular suas próprias concepções. A você eu agradeço, meu muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até logo.